Bom dia, chegou sexta-feira, né? A semana passou voando, mas, né, vamos aí nas nossas atividades de hoje, a gente não pode ficar parado, ok? Bom, primeiro nós vamos começar com a produção de texto, tá? Vai ser uma produção de texto também escrita, né? A gente tem que tomar toda a atenção do que a gente fez semana passada. Vamos seguir aquela regrinha direitinho, tá? Do começo, meio e fim, quando a gente começa o primeiro parágrafo, quando o segundo, o terceiro. Vocês vão olhar as imagens aqui, ok? Na produção, isso aqui vai em anexo para vocês aí na atividade. Vai ser uma história em sequência, tá? Vocês vão contar, né, a história. Você já quis ser um super-herói ou uma super-heroína? Já imaginou o que faria caso tivesse superpoderes? Gente, se eu tivesse superpoderes eu acabava com o coronavírus, mas tudo bem. Veja a história de Tomé contada apenas por imagem. Então, a gente já sabe o nome dele, Tomé, né? Então, você vai continuar aí a produção de texto com o nome de Tomé, ok? Não esquece de colocar o título. Vamos seguir primeiro aqui as figuras. Aqui ele está pensando, né? Está lendo um livro de histórias. Aí ele começa a imaginar. Você vai ver as histórias. Aqui ele já saiu de notícia de jornal. E aí vocês vão, né? De acordo com a cena, contar a história. Conte a história de Tomé. Não esqueça de todas as coisas que aprendemos. Ou seja, os pontos, as vírgulas, né? Os parágrafos, travessões, pontos finais, interrogação, exclamação. Aqui vocês podem só contar, não precisa colocar diálogo, ele conversando com ninguém, né? Você pode contar porque vocês vão imaginar o que ele está passando aqui. A produção de texto não precisa necessariamente de vocês me entregarem amanhã, tá? Podem usar aí o final de semana para me poder entregar as atividades de hoje, ok? Então vocês podem fazer a produção de texto, me mandar na segunda. Quem quiser me mandar amanhã também já tá bem-vinda também. Atividades de história que a gente vai dar hoje também, tá bom? Então, outra coisa eu vou lembrar para vocês, não esquecerem do trabalho. O trabalho é para sexta-feira que vem, dia 3 de julho. Então, vamos aí também fazer, né, o trabalho. Nós demos mais de 2 semanas para poder fazer. Não vamos deixar para a última hora, ok? Bom, agora a gente vai entrar aqui na história. Na história, na página 9, tá? Vocês perceberam que durante a semana nós fomos dando uma matéria só para não sobrecarregar, né? Para o trabalho ficar sendo feito direitinho. Então, eu dei português, matemática, ciência, geografia, hoje vou dar história e a produção de texto, tá bom? O funcionamento dos espaços urbanos. Esse é o nosso tema de hoje, tá? Grande parte dos espaços públicos é administrado pela prefeitura, ou seja, pelo prefeito, né? Do município, da cidade. E é dever do prefeito e da equipe dele garantir bom funcionamento da cidade para que os cidadãos vivam bem. Para isso, a prefeitura é responsável pelos certos serviços públicos. Conheça alguns. Bom, nós vamos conhecer alguns serviços públicos aí que o prefeito, né, e a equipe dele é responsável por fazer por nossa cidade, tá? São alguns serviços que a gente tem aí, né, na nossa cidade, tá bom? O primeiro aqui é construir e fazer a manutenção das escolas e creches municipais, ou seja, as escolas públicas, né, que não pagam para poder estudarem. Toda criança tem o direito da escola gratuita, tá? Então, o prefeito e a prefeitura e sua equipe é responsável por cuidar dessa escola,
pela manutenção, pela merenda, pelos consertos. Por exemplo, se tem um vazamento de água, é o prefeito, a prefeitura que tem que ver isso, né? Ou o estado, porque também tem escolas estaduais. Mas as municipais, que são dos municípios, é o prefeito que tem que, né? Esse é um tipo de serviço público, tá? Nós temos aqui, ó, um caminhão de lixo. Então, o que que é? Realizar a coleta de lixo e cuidar da limpeza das ruas e das calçadas. Também tem que, né, a gente tem, igual o lixeiro passa aí toda semana, 3 vezes por semana, para pegar o lixo da nossa porta. Não, manter as ruas limpas, isso tudo a prefeitura tem que realizar também. Deixa um pouco a desejar, gente, né? Lógico. Juiz de Fora é uma cidade muito grande, às vezes não dá conta, por isso que tem que ter uma equipe toda para poder ajudar a funcionar direito, né? Depois, nós temos aqui, ó, iluminação pública, os postes das ruas, né? Cuidar da manutenção pública, os postes, quando tiver alguma lâmpada apagada, tem que fazer manutenção dos fios. Então, também a prefeitura é responsável por isso. Aqui nós estamos vendo umas pessoas andando, cuidar da pavimentação de ruas, calçadas e ciclovias, ou seja, né, manter o asfalto sempre sem buraco, impossível, né? Tem lugar que tá cheio de buraco. Mas aí vai depender de cada prefeitura, de cada prefeito, olhar, observar, cuidar, zelar pela nossa cidade, né? O asfalto, né? Os buracos, se as ruas estão com calçadas e ciclovias. O que são ciclovias? Lugares para as bicicletas passarem, né? Porque às vezes as pessoas vão trabalhar ou andam de bicicleta e no meio da rua, né? Não tem como. Outro aqui, ó, esse daqui é cuidar da área verde, praças, parques e jardins. A nossa cidade tem várias praças, então vocês sabem, né? O cuidado que tem que ter. Se você brincar de um jeito, né, legal. Se algum brinquedo estiver estragado, a, a, as pessoas do bairro podem se sensibilizar e pedir a ajuda da prefeitura para consertar, tá bom? Nós temos aqui também o nosso transporte público, os nossos ônibus, tá bom? Cuidar do transporte público e da sinalização de trânsito, ou seja, cuidar do sinal, né, de trânsito, cuidar do transporte público, dos ônibus, manutenção, essas coisas todas. Realizar obras, essa figura aqui agora. Realizar obras de saneamento básico, como disponibilizar a água encanada e rede de esgoto. Também, né, preocupar com isso, a nossa rede de esgoto, o nosso abastecimento de água, tudo também é responsável pela prefeitura. Construir hospitais, ó, esse aqui agora, ó. Construir hospitais municipais e postos de saúde e fazer manutenção desse espaço, ou seja, manter, né, esse espaço decente para que a população possa usufruir dele, né? Possa usá-lo de modo seguro, né? Não é você entrar numa sala de médica e as portas estão caindo. Então, esse também. Lógico que tem o privado, onde a pessoa paga, mas eu tô falando esse o público, tá? Posto de saúde, a UPA aqui, né, de Benfica, ela é pública, só dando um exemplo, tá bom? Os espaços e os serviços públicos são mantidos pelos impostos pagos pelos cidadãos. A prefeitura deve aplicar esse recurso da melhor forma para atender às necessidades básicas da população. A gente paga água, a gente paga luz, isso é um tipo de imposto, tá? IPVA, que é, né, quem tem carro tem que pagar, é tipo de imposto também. Esse dinheiro vai para arrumar as estradas, né? De viagens, assim, as estradas aí, né? E para suprir a necessidade
da população, né? Então, aqui nós temos, aqui do lado, o que é imposto e o que são serviços públicos, tá? Serviços públicos prestados pela administração pública e o que são essenciais para atender a população de uma cidade. Ou seja, o prefeito, ele é responsável por isso, tá? Os impostos são valores em dinheiro que os cidadãos pagam para manter o funcionamento do serviço público. Então, se a gente está faltando alguma coisa na nossa rua, por exemplo, uma luz do poste está queimada, nós temos direito como cidadãos de reclamar e pedir para consertar, porque nós pagamos por isso, né? Então, a gente tem que começar a reclamar com mais frequência das necessidades que a gente tem, dos buracos nas ruas, da falta de água em casa, você paga, mas não tem água, né? Da falta de iluminação. Então, isso tudo a gente pode reclamar como cidadão, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Bom, aqui tem um textinho que fala da iluminação pública, tá bom? Vocês vão ler para mim. Cuidar do espaço da cidade é um dever de todos. Ou seja, nós, né, como cidadãos, a gente tem o direito e o dever de cuidar do lugar onde que a gente mora. Por exemplo, né? Se você está na rua, você não pode jogar o lixo na rua. Se você está usando uma coisa do público, a gente tem que conservar. Se você está numa praça, né, brincando, você não vai quebrar o balanço, né? E é tudo bonitinho, tudo ajeitadinho. A gente tem a obrigação também de zelar por esses serviços públicos. A prefeitura é responsável por manter os espaços públicos funcionando adequadamente. Contudo, toda a população também é responsável por cuidar desse espaço, foi o que eu expliquei. Para que todas as pessoas possam utilizar esses locais, devem ser preservados. Nós também não vamos quebrar tudo e deixar quebrado, senão não vamos ter o lazer que a gente necessita. Preservar os espaços urbanos significa não jogar lixo no chão, não estragar móveis da escola e de outros espaços, não pinchar muros, não arrancar mudas de árvores ou plantas de canteiros e praças, entre várias outras atitudes. Quais outras atitudes que eu sei que a gente vê? Antigamente nós tínhamos orelhões nas ruas, né? Hoje em dia ninguém usa mais o orelhão, todo mundo praticamente tem celular. Mas a gente usava os orelhões para ligar caso a gente precisasse. As pessoas não tinham cuidado, pessoas que chutavam, arrancavam. Eu lembro que foi plantado lá da entrada de Santa Cruz até lá em cima umas arvorezinhas que as pessoas à noite vinham e arrancavam as plantas, arrancavam as árvores quando eram pequenas. Então, assim, a gente tem que zelar por esse tipo de coisa, né? Zelar pelo nosso bem, pelo que as pessoas vão usar, né? Então, basicamente é isso aí. O que nós vamos fazer agora? Depois dessa leitura toda que a gente fez e a minha explicação, vocês vão fazer para mim aqui, ó, a atividade da página 11 e a atividade da página 12 até a letra C. Aqui não, até a letra C, tá bom? Tem o número 3, então vocês vão fazer a 1, a 2 e a 3 só, tá bom? Então, nossa aula hoje é basicamente isso. Lembrando mais uma vez, para vocês não esquecerem aí, né, o trabalho, tá? Para ser feito, entregar dia 3 de julho, tá? Ler novamente o bilhete de explicação, né? O trabalho tá lá no grupo, só subir um pouquinho que vocês vão encontrar o trabalho lá, né? Colocado já para todos verem, tá bom?
Beijo para vocês, um ótimo final de semana. E essa atividade vocês podem me entregar também na segunda-feira, tá? Para não sobrecarregar tanto. Quem quiser também usar o final de semana para poder fazer, pode, ok? Então quem puder, quem quiser me mandar amanhã, tranquilo. Vou estar disponível aí também para poder olhar direitinho nos meus horários aí de trabalho, tá bom? Beijo para vocês, ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira e vamos que vamos.